É um prazer estar com vocês aqui hoje, alunos e alunas da Faculdade de Medicina da UF, do Departamento Materno-Infantil, especialmente do 5º período de Medicina. Meu nome é Cristina Werner, eu sou psicóloga, sou terapeuta de casal e família, psicóloga há 35 anos, fui presidente da ATF-RJ, que é a Associação de Terapia de Casal e Família do Estado do Rio de Janeiro, de 2008 a 2010. Eu quero agradecer o convite ao chefe do Departamento Materno-Infantil, professor Dr. Jairo Werner, por estar aqui hoje ministrando essa aula para vocês sobre os sintomas na criança e na família. Há 20 anos eu colaboro com o Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da UF, sempre, todo semestre, dando uma aula sobre as expressões da sexualidade ao longo da infância e da adolescência. Mas hoje eu vou falar especialmente para os futuros e futuras pediatras e ebiatras, mas também para os demais estudantes de medicina que optarão por especialidades que contemplem a subespecialidade para a criança, como a endocrinologia pediátrica, a cardiologia pediátrica, a oftalmologia pediátrica, a cirurgia, a neurocirurgia pediátrica, a psiquiatria da infância, enfim, tantas outras especialidades. E também para aqueles que vão estar sempre em mente lidando com o ser humano, mesmo que não especificamente com criança, e até para a própria vida de vocês, né? O objetivo é trazer, especialmente para esses futuros e futuras médicas que vão estar lidando com criança e adolescente, lembrar que vocês sempre estarão lidando com 2 pacientes, a criança e os seus responsáveis, os seus cuidadores. E lembrando que nos dias de hoje pode ser apenas uma mulher adulta, um homem adulto, um casal parental, que poderá ser constituído por um homem e uma mulher, ou por 2 homens, ou por 2 mulheres, ou ainda por um casal de idosos, avô e avó, ou ainda uma instituição que faça abrigamento de crianças e adolescentes. Então, vocês nunca estarão apenas com um paciente em sala, sempre 2, né? Por quê? Porque, na verdade, a relação, né, que se estabelece nessa dupla tem que ser objeto de atenção dos senhores e das senhoras também. Porque a gente sabe que a criança nunca virá sozinha para a consulta, seja num consultório particular, seja num ambulatório público, seja em um hospital, numa clínica. A criança ela é dependente de tudo, especialmente da qualidade de cuidado que ela recebe, né? Mas eu não queria desanimar vocês, né? Porque a despeito de ser trabalhoso lidar com criança, porque a gente estaria sempre lidando com 2 pacientes ao mesmo tempo, a criança e a sua figura cuidadora, que pode ser esse espectro tão amplo que eu citei, de adultos, né? Essa duplicidade de atenção exigida do profissional de medicina, ela vai ser recompensada pela abundância de informações que poderão ser observadas na interação criança-adulto, adulto-criança e entre adultos e adultos, caso tenha mais de uma figura cuidadora na sala, né? E é justamente, minha gente, a qualidade dessa interação adulto-criança, né, que vai ser apresentado no quadro que a criança pode trazer. Nunca a criança está ali por ela mesma. Ela está sempre mediada por esse outro adulto que apresenta o mundo para ela. E ela vai revelando para vocês como que ela está internamente, mas também como ela está nesse lugar, nesse estar no mundo com as suas figuras cuidadoras. Eu vou tomar, por exemplo, né, como exemplo, uma criança sem limites, agitadíssima, né? Que muito rapidamente a nossa tendência seria fazer um diagnóstico como criança hiperativa. Mas, na verdade, talvez ela goze de um lugar disfuncional na família, muito mais que qualquer problema cerebral de atenção que ela possa ter. E eu vou falar agora sobre isso, para que a gente consiga entender quais seriam, então, os fatores que podem levar uma criança a esse lugar. Que situações na relação com as figuras cuidadoras podem levar a criança a exibir sintomas que não são delas, né? Antes que vocês partam para medicar uma criança, analisem alguns aspectos. Eu vou elencar 10 itens e vamos ver como é que a gente caminha com eles. Primeiro item fundamental, a concepção.
e a gestação. Como foi a concepção dessa criança? De forma natural, desejada, esperada, ou de uma forma inesperada, de um furo de camisinha, de esquecimento de uma pílula anticoncepcional? Essa criança foi muito tempo aguardada, foi uma criança que os pais tentaram todos os tipos de técnica de reprodução assistida e sem fruto, sem conseguir gerar criança. Esse casal precisou utilizar gametas de outras pessoas, só o gameta masculino, só o feminino, ou ambos para ter esse filho, essa filha. Né? Foi um casal que precisou utilizar o útero de substituição, antigamente dito de uma forma ruim, barriga de aluguel. É uma criança que é fruto de um estupro. Né? Isso tudo vai influenciar na forma como esse casal parental vai lidar com essa criança. Podem ter muito medo de perder esse filho que foi muito difícil de nascer, e mimam demais essa criança. Ela pode vir de uma gestação indesejada, onde esse casal não tem o menor compromisso com essa criança, delega inclusive para terceiros, como os avós, como muitas vezes acontece. Segundo item, o parto. Um parto normal, tranquilo, ou foi um parto forçado, de solapo, foi uma cesariana de uma forma muito acelerada? Esse bebê ficou na UTI neonatal muito tempo, em incubadora. Quando saiu, ele sofreu o que a gente chama de síndrome de vulnerabilidade. Eu estudei isso na minha tese de mestrado. Bebês sobreviventes de UTI neonatal, os pais acham que eles são da UTI neonatal até 15, 16 anos. E isso impede o desenvolvimento harmônico dessa criança. Né? A mãe teve depressão pós-parto, teve partos blues. Quando isso acontece, a interação da mãe fica prejudicada. Né? E esse bebê perde a figura de referência, a tradutora do mundo para ele. Essa mãe teve suporte, ela foi maternada, a gente tem sempre que maternar quem materna, porque quem materna está no momento de uma labilidade emocional muito grande. Né? Essa mãe sofreu algum tipo de violência obstétrica, que ela esteja ainda pagando o preço por não ter sido devidamente atendida? Ela pôde amamentar, foi prazeroso, ou ela teve que parar de uma maneira abrupta o seu processo de amamentação com o filho? Tudo isso vai construindo, tijolinho por tijolinho, o que o Brazelton chamou de agenda do apego, né? Desse bebê com a sua mãe. Todos os episódios marcantes, positivos ou negativos, vão estar impregnando a forma como essa criança vai ser cuidada e as crenças acerca dela. Não? O terceiro aspecto é o desenvolvimento em si da criança. Foi normal, tranquilo, ou teve algum acidente de percurso? Algum acidente, por exemplo, de queda de bicicleta, de ter machucado a genitália, a perna, a cabeça, sofreu uma enchente, por exemplo, ficou presa numa casa em chamas, sofreu um assalto com um revólver na cabeça, foi raptada, estava no meio de um tiroteio. Né? Nós sabemos que a gente vive em cidades com uma violência urbana muito grande, mora em comunidade onde a situação de sobrevivência ela é quase que a cada dia tentando se manter. Como é que isso se dá? Né? Essa criança ela foi adotada, ficou um tempo institucionalizada, ou se ficou de fato abrigada há muito tempo, ela foi abandonada, ou ela foi cuidada de uma maneira decente? Ela sofreu algum daqueles quadros descritos de marasmo, de depressão analítica, né? Ou ela teve toda aquela preocupação materna primária que fala o Winnicott, né? Ela teve uma mãe, um pai, uma figura cuidadora capaz de fazer o handling, que é o manuseio adequado do bebê para as trocas de fralda, para banho, o holding, que é a vinculação, o afeto, ela recebeu isso, e o object present, que é a capacidade de ofertar à criança à medida que ela tem as necessidades estabelecidas. Isso se deu ou não? Se deu de forma tardia, onde a criança quase desesperou porque não recebia atenção, ou de uma forma tão precoce que essa criança não precisa nem falar, porque a mãe já adivinha os seus pensamentos. Né? O quarto item é o momento atual de sua vida. Ela sofreu alguma perda de ente querido, um avô que ela gostava muito, um pet, um animal de estimação, ou pior, perdeu o pai ou perdeu a mãe. Perder as figuras, né, os genitores, na infância é o que tem de pior para uma criança.
porque a sensação de desamparo é muito grande. E, às vezes, esse pai ou essa mãe pode morrer de uma forma muito ruim, como de Covid, que você não pode nem se despedir, ou num acidente aéreo, que você não acha um corpo para enterrar. Então, é uma morte que fica meio que em suspenso. E o pior, quando uma criança perde um dos seus genitores, às vezes perde os dois, porque o outro enlutado não consegue nem ter o elan de cuidar dessa criança, né? Um dos pais ou os dois estão desempregados, estão passando fome, passando necessidade, não ter a roupa, não ter a coisa para comer. Tudo isso vai impregnando esse corpo da criança de uma maneira que, às vezes, ela não tem palavras para traduzir. E ela pode desembocar em erupções de pele, em bruxismo, né, em roer unha. O que está por detrás desses sintomas, né? O quinto item é o tipo de família. Essa criança vem de pais casados, que vivem bem, que estão se amam, independente de serem dois homens, duas mulheres, ou um homem e uma mulher, ou vem de um casal separado, litigioso, de muita briga, de muita confusão por causa de pensão, porque quem vai cuidar dessa criança, ela se sente um joquete de um lado para o outro, um pombo-correio para ficar trazendo mensagem de reclamação do pai para a mãe e da mãe para o pai. Ou ela tem um pai desconhecido, a mãe não sabe como engravidou, veio de uma situação de estupro, a mãe foi dopada, alcoolizada, não é? Ou foi uma produção independente, um adulto que resolveu ou adotar uma criança, ou resolveu ter um filho, mas aí as coisas não se processaram muito bem, né? Como é que é isso? Como é que é ser filho de um casal gay ou de um casal de lésbicas? As pessoas, como é que olham para esse casal? Não é? Como é que essas coisas se processam? Tudo isso vai construindo crenças a respeito de quem eu sou, o meu lugar no mundo. Escola é o sexto item. Tipo de escola. Essa criança sofre bullying na escola, por ser gordinha demais, magrela demais, muito alta, muito baixa, cor de pele diferente da maioria das pessoas, lugar de moradia, é bolsista, é cotista, né? Mora longe, é filho da faxineira da escola, da professora da escola, e por isso acha que tem algumas vantagens, não tem. Se a criança se sente inserida nesse meio, ela está deslocada, né? Teve algum episódio traumático, como a gente teve o tiroteio na escola Tasso da Silveira aqui em Realengo, ou em Suzano, em São Paulo, né? Ela, sendo menina, é péssima no futebol, não joga nada, então é sempre o café com leite, nunca é escolhida, ou como menina lá no balé, dentro dessas configurações tão difíceis de gênero, né? A menina tem que dançar o balé, mas ela é gordinha demais, ela é desajeitada, né? Ou essa criança apresenta uma dificuldade de fala, gagueja, foi ler na frente, as pessoas riam, não fala os fonemas direito, ou tem alguma dificuldade cognitiva, não consegue acompanhar a aula. Tudo isso pode trazer um retardo, uma dificuldade de interação social que pode atrapalhar o crescimento dessa criança. Então, como é importante a gente analisar a criança em fase de pré-escolar, como é que ela está na escola. E aí os professores são ótimas fontes de referência. Sétimo item, filho parentalizado. Bogosmeninage criou essa expressão, né, do filho parentalizado, que é aquele filho que fica no papel de progenitor. E por que motivo que uma criança ela ascende nesse lugar, né? Por exemplo, às vezes numa separação, a mãe fica com uma filha e um filho e esse filho se sente no lugar do pai, começa a dar ordem, se sente o homem da casa. Ou então, uma família mais numerosa, os pais exigem que o filho mais velho ou da filha mais velha cuidem dos irmãos mais novos. Ele ou ela é tão irmão quanto qualquer outro, é filho como qualquer outro. Mas na hora que ele é alçado essa condição de parentalizado, a infância dele é roubada. E uma criança que passa também, além do peso de ser um progenitor, também passa a ter privilégios de adulto, e a gente tem hoje muita criança cheia de privilégios, cheias, sem limites, né? Ela não consegue ver a outra criança como criança. Então, a interação social também dela fica dificultosa. Mas quem alçou essa criança a esse posto? Os adultos, né? É uma rota que fica alterada. O oitavo item é a ordem do nascimento da família. O Toleman mostra bem isso, né? O que é ser um filho primogênito, ou uma filha primogênita? O que é o seu filho achatado, filho do meio? Né? O que é o ser um filho caçula?
né? Um filho temporão, os filhos temporães, muitas vezes, eles são meio que filhos de toda a família. Isso tem vantagem, tem desvantagem, né? Você ser o primogênito, quais são as exigências que recaem sobre um filho primogênito. Ele pode colapsar, ele pode sentir que ele não dá conta. E com isso ele pode, inclusive, dissociar. Então, é uma hebefrenia ou é um excesso de exigências desse primogênito, né? Como é que é um filho do meio se sente relegado, abandonado, porque o pai adora o mais velho, a mãe cuida da menina mais nova e o do meio sobra? Como é que ele está? Então, isso também é importante de ver. É uma criança adotada, ela lida bem com esse processo de adoção, os pais lidam, isso é um segredo, isso está encapsulado, né? Todo segredo, nós sabemos na terapia de família, que gera sintoma. Os segredos, eles precisam ser revelados a quem de direito, não é para o mundo todo, que não é noticiário, a palavra já diz segredo, mas o segredo da nossa origem nós temos que saber, porque sempre fica com uma coisa por debaixo dos panos. Cadê a foto de você grávida, mãe? Não tem para mostrar. Então, de onde é que eu vim? A imaginação, gente, é pior do que a realidade. Né? É um filho socioafetivo. Hoje a gente pode ser pai e mãe de 4 maneiras. Da maneira biológica, do sexo tradicional, da maneira das técnicas de reprodução assistida, contando com a tecnologia, com a introdução de terceiros nesse processo de concepção, que seria de 2, da maneira adotada, né? Então, é o Instituto da Adoção, que é um instituto maravilhoso, né, no Brasil já de muitos anos, e agora, recentemente, desde 1977, com a possibilidade do divórcio no Brasil, isso trouxe um outro tipo de família, que a gente chama de família mosaico, ou família recasada, os seus, os meus, os seus, os meus e os nossos, né? E com isso, muita gente que não é pai ou que não é mãe, ao se recasar com alguém que já traga seu filho, esse filho passa a ser um filho por casamento, e nós chamamos então de filho socioafetivo. Quais são as possibilidades de um dito padrasto ou madrasta na hora de lidar com essa criança? Essa criança cresce, assume o lugar do cônjuge que não está na família, ou essa criança é achatada por conta das outras crianças que virão da nova união? Isso também precisa ser visto. É o único homem em relação a uma família de 2, 3 mulheres? É uma única mulher numa família de 2, 3 homens? Por isso, então, essa figura fica fragilizada, ou ela fica empoderada porque é o único, né? É o manda-chuva, né, nas mulheres, na casa das mulheres, ou essa única mulher ela tem que brigar por um espaço para ser ouvida, para ser acolhida. Então, essa ordem do nascimento também é muito importante, né? Por último, o 9º item é o tipo de apego, né? O Bowlby já mostra muito bem isso, né? A questão do apego seguro e do apego inseguro. Essa criança, vocês percebem na consulta que ela explora o ambiente do consultório, ou do hospital, ou do ambulatório, do lugar que vocês têm. Ela tem segurança no ir e vir, é uma criança que se posiciona, o estar no mundo dela, o enraizamento, o grounding dela está bem, está segura, ela interage com vocês na consulta, ou é uma criança agarrada na saia da mãe, na saia do pai? Uma criança que não confia nesse pai e mãe, que eles podem sair. Então, esse apego inseguro muitas vezes faz com que também a criança adoeça, porque é uma forma de chamar a atenção, né? E, por último, o desequilíbrio no investimento da atenção dos genitores. Isso é muito importante, gente. O casal ele pode super enfatizar a relação entre eles, que a gente chama de casal conjugal, em detrimento ao casal parental. Quer dizer, cuidam muito da vida social, muito da vida deles, dos amigos, mas negligenciam a relação com os filhos. Às vezes, na classe mais abastada, classe média alta, ou bastante alta, ricos, as crianças são delegados a babás, cuidadoras, folguistas. Os pais nunca têm tempo para ficar com essa criança, né? Não aceitem que quando um pai vá numa reunião com um pediatra e abra um jornal, antigamente tinha isso, ou então fique no seu celular, que é o momento mais atual, se está na consulta para conversar com vocês, médico e médica, para olhar para vocês, para dar resposta, não é porque está pensando em outra coisa, né? Então, o que você percebe? Está mais ligado com alguma coisa externa, um terceiro, uma terceira ausente, em detrimento de um segundo presente, que é o próprio parceiro ou filho, né? Ou a gente tem uma situação inversa, o casal que super enfatiza a relação com os filhos, e com isso eles negligenciam o casamento. Se a gente não sabe o que veio antes, se for o ovo ou a galinha, nós com certeza sabemos que antes do casal parental veio o casal conjugal.
E o casal parental só se mantém se o casal conjugal estiver bem, né? Então, assim, quando esse casal conjugal está bem, a família se mantém. Então, quando eu tenho um casal que super enfatiza a relação com os filhos são tudo na vida, e esquece, esse casamento mais fraco pode acabar jogando nas costas dos filhos a responsabilidade da manutenção da família. E é muito ruim quando vocês ouvirem na consulta a mãe dizer, não, eu estou com o pai deles porque eu não posso viver, eles são pequenos, eu não sei como me manter, ou o pai dizer o contrário, não posso deixar ela porque é a mãe dos filhos pequenos, etc. Filho nenhum pede para ter nas costas a tristeza e a mágoa de um mal-estar conjugal, que alguém esperou os filhos crescerem para não romper uma relação. Crianças, não esqueçam disso, crianças querem os pais vivos, felizes e, se possível, juntos. Se não for possível juntos, vivos e felizes, porque o bom-estar, o bom humor dos pais vai dar um bom tônus, uma boa qualidade na relação. E se não for possível, os pais estarem felizes, pelo menos vivos, que garantam a sobrevivência. Não adianta estar junto, mal, infeliz, brigando, aos gritos, porque a gente vai ensinando para os filhos, metacomunicando para os filhos, que é assim que se resolve o problema. E aí, se essa criança leva esse padrão relacional dos pais para a escola, para a comunidade, para o playground, para os lugares que ela interage, ela pode ser dita como uma criança com transtorno de desafio, opositor de comportamento, briguento. Vai ver primeiro como é que os pais estão, como é que os pais ensinaram a se relacionar antes de começar a dar um estabilizador de humor para essa criança. Né? Isso é muito importante, a gente ter essa visão sistêmica. Né? Então, o que é importante poder dizer isso para os pais? Precisa haver um reequilíbrio na vida dos cuidadores para que eles possam reequilibrar a vida dos filhos. Crianças ditas hiperativas, muitas vezes, são frutos de pais hipoativos. Esses pais precisam, inclusive, nessa tarefa de mediação do mundo, oferecerem limites. E vocês percebem, às vezes, no consultório, no ambulatório, na clínica, que essas crianças não têm limites. Então, o problema está em quem? O limite, ele é uma construção externa, primeiro, para ser uma construção interna. É a criança que precisa se autocentrar, né? Vocês, da pediatria, vão ter o método Feber, feberizar o bebê para ele poder dormir, se auto-organizar. Isso é importante. Tem criança, tem mãe e pai que não conseguem largar, especialmente a mãe, não conseguem largar o filho, amamenta o filho até 3, 4 anos de idade, estão com os filhos na cama até 5 anos de idade. Por quê? O que não está funcionando nesse casal conjugal que faz essa miscelânea nesse casal parental? Né? Então, isso tudo a gente precisa entender qual é o investimento libidinal, investimento de tempo, investimento de afazeres domésticos desses dois, né, que estão no cuidado dessa criança. Né? Está tendo uma divisão realmente igualitária nesse sentido em relação aos filhos, né? E em presença de mais de um filho. Esse casal parental demonstra amor igual para todos e todas da família, sem mostrar preferência, ou essa criança, seu paciente, é o coitadinho, é o relegado, é aquele que não é olhado. Né? E em presença de mais de um casamento, o cônjuge anterior não pode desprezar os filhos do casamento que teve. Então, isso também precisa ser pesquisado. Se possível, aprendam a fazer genograma. É muito importante, é o mapa da família. Vocês conseguem entender o que possa estar acontecendo. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer que qualquer dessas 10 condições que eu elenquei podem gerar sintoma nas crianças. E o sintoma na criança, é importante ser entendido para vocês, ele muitas vezes ele passa a ser, na verdade, uma estratégia de enfrentamento. A gente chama de estratégia de coping, né? De enfrentamento que elas desenvolvem. Porque as crianças elas são muito inteligentes. Elas percebem que se elas sintomatizarem, se elas adoecerem, elas captam a atenção do pai e da mãe para si, caso elas não tenham, ou elas conseguem com isso unir os pais. Né? Quando, por exemplo, vocês atenderem alguma criança que começa a morder os amiguinhos na creche, né? Essa criança está com seu humor alterado, com seu temperamento alterado, é uma criança sem limite. Será que essa criança não está no meio de um divórcio litigioso dos pais? E que a única forma que ela tem de expressar a raiva é mordendo os colegas? Então, antes de medicar, procurem saber como é que está esse momento atual dessa criança.
como é que foi o momento passado dela. Aquela anamnese que vocês fazem sempre, mas faça uma anamnese com um olhar que envolvam também a relação das figuras que cuidam. Procura conhecer a teoria da funcionalidade. O que diz essa teoria? Diz que todo sintoma tem a função de denunciar algo que não vai bem com a criança. E na maior parte das vezes o problema não é com a criança, mas com a mãe da criança, com o pai da criança, e especialmente na relação entre eles. Crianças podem ser ótimas antenas de rádio, capazes de captar uma comunicação inadequada de seus pais e sintomatizar, para levar os pais para terapia, para levar os pais para um tratamento, para levar os pais para um consultório médico, né? Doenças e sintomas unem os pais no cuidado da prole. Muitas vezes as crianças são verdadeiros bodes expiatórios no problema do casal, da família. Elas podem se oferecer, se imolar, se colocar nesse lugar disfuncional para unir esse casal. Crises respiratórias, por exemplo, um ataque de rinite, de asma no meio da noite, assim que papai e mamãe acordem e vão juntos cuidar dos filhos, se encontram. Né? Não se iludam, as crianças são mais inteligentes do que a gente pode supor, elas captam os problemas mesmo quando não são ditos dela. Aliás, gente, as coisas interditas, veladas, elas geram sintoma por igual, porque são frutos, muitas vezes, de uma coisa que envolve, né, um grau de fantasia e de possibilidades maior do que a realidade. Então, eu acho que vocês, futuros médicos e futuras médicas, têm o dever de liberar uma criança de ficar doente, especialmente situações que são decorrentes da relação disfuncional dessas figuras cuidadoras. Né? Eu quero terminar lembrando do personagem do Ziraldo, do menino maluquinho. Quem assistiu o filme, né? Assistiu, é um filme antigo, mas eu até recomendo, especialmente para quem for fazer pediatria. Né? O menino maluquinho vivia aprontando na escola e literalmente abrindo a cabeça. Né? E os pais eram chamados, os dois saíam do trabalho para ir para a escola para cuidar desse menino. Por mais que ele sintomatizasse, por mais que abrisse a cabeça, caísse no chão, quebrasse as pernas, os pais acabaram se separando. Então, eu estou trazendo esse exemplo do filme, do Ziraldo, para ilustrar que, às vezes, a loucura de uma criança, entre aspas, né, um comportamento disfuncional, agitado, hiperativo, agressivo, de confronto, né, na verdade, pode ser um pedido de socorro. Né? Eu espero que vocês fiquem atentos aos sinais emitidos pelas crianças, para além dos sintomas físicos. Procurem saber como é que estão seus pais e sua família antes de fechar qualquer diagnóstico. Não sejam precipitados. Talvez vocês tenham que tratar, minha gente, primeiro os seus segundos clientes, o pai e a mãe, né? Antes de tratar da criança. Desejo boa sorte para vocês e eu espero que vocês desenvolvam esse olhar sistêmico, que consigam perceber aonde essa criança está inserida. O meio que ela está inserida dão as condições ou não adequadas para que ela possa se desenvolver de uma forma harmônica. Vocês, com certeza, podem colaborar de uma maneira enorme para o sucesso do término desse lugar de desconforto, de ter que sintomatizar e ter que adoecer, que uma criança, às vezes, se coloca. Espero ter ajudado vocês. Estarei sempre à disposição do Departamento Materno-Infantil. Muito obrigada. Um grande abraço a todos, todas e todos.